Oi, meus amores, sejam bem-vindos ao 23º dia comigo. Meu Deus! It's the final countdown. Pois é, 23 dias de 31, gente. 31, última semaninha, gente. Você não pode, eu tô muito feliz. Quero agradecer a todo mundo pelo cuidado, pelo carinho, pelas mensagens de aniversário. Gente, eu fui cercada de amor hoje. Hoje eu fui na Liberdade, hoje eu comi lame, eu comi docinhos japonês, depois eu fui no Outback. Gente, eu só comi, ai, Jesus, só comi, Senhor. Tudo bem que eu tô em fevereiro, eu não vou poder fugir da dieta, que a gente vai ter que fechar a boca, né? Porque afinal de contas, tô comendo mais que devia? Tô comendo mais que devia. Mas é meu aniversário, então eu posso. Amém? Você não concorda? Obrigada. Vamos lá pro dia 23 da nossa devocional. Estou abrindo aqui o meu e-book pra gente já chegar no dia 23 maravilhoso, que é o dia que eu me posicionei. E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Filipenses 1, versículo 6. Aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Quando eu decidi ficar tempo integral na obra, não foi uma decisão simples ou fácil na minha vida. E eu quero que você entenda isso. O dia que eu me posicionei, a vida realmente girou. Eu tinha voltado, só pra você entender, eu fiz BSSM de 2015 a 2018, volto pro Brasil. Na volta que eu tive pro Brasil, eu tinha ganhado uma viagem pro Japão, é verdade essa história. Muito querida, saudades da Sul Seisei. Então, eu fui pro Japão, fiquei um mês no Japão, achando que o Japão seria minha resposta, como eu já contei antes, não foi minha resposta. E quando eu voltei pro Brasil, eu voltei com uma sensação de, e agora? E agora? Que eu brinco que é o what's next. E agora? O que você vai fazer? Ah, nossa, você formou na faculdade? E agora? Ah, nossa, você casou e agora? Vai ter filho? Nossa, você começou a namorar e agora? Vai casar? Nossa, você começou a cantar e agora? Vai gravar CD? É esse e agora que vira uma pressão que quase mata a gente. E eu lembro que eu comecei a entrar numa espiral de ansiedade porque eu precisava ter uma resposta. Afinal de contas, eu não tinha nem pra mim nem pros outros. Eu não sabia o que fazer. E nesse processo eu ganhei um convite para trabalhar numa mineradora do Brasil, para fazer eventos internacionais, China, Singapura, Japão, Estados Unidos, Europa, maravilhoso, sonho de qualquer um. Só que na minha cabeça eu entrei em curto-circuito porque não fazia sentido eu ter vivido 3 anos de uma consagração profunda na Bethel para voltar para ter uma vida comum, como se nada tivesse acontecido. Falava, Deus, não faz sentido. Só que eu tenho R$4 para poder pegar um ônibus e descer pro centro. E eu lembro de estar em casa um dia numa crise. Eu tinha muita ansiedade, porque quanto mais pressão, quanto mais ansiedade, óbvio. E eu lembro de estar sentada e minha avó chegou, Dona Águida, saudade da minha avó. Minha avó chegou e falou assim, filho, o que foi? Eu falei, avó, tá acontecendo assim, eu tenho uma oferta de emprego muito boa, que se eu disser sim pra ela, eu tenho minha vida de volta como se nada tivesse acontecido. Só que eu não consigo conceber eu ter vivido tanta consagração para voltar para uma vida normal. E a minha avó fez uma pergunta. Liv, qual é o seu sonho? Falei, vovó, meu sonho era ficar tempo integral na obra. Mas, vó, eu não tenho dinheiro nem para descer pro centro. Como é que eu vou fazer para ficar tempo integral na obra? Eu não tenho nada, vó. Aí minha avó olhou para mim e falou, filha, enquanto eu estiver viva, casa, comida e roupa lavada eu te dou. Vai pregar o evangelho. Vai cuidar das pessoas. Porque, filha, quando eu falo de Jesus, ninguém me escuta. Mas quando você fala de Jesus, as pessoas escutam. Eu lembro de olhar pra ela e falar, vovó, vão pensar que eu tô te aproveitando, que eu tô usando você. Ela falou, filha, eu jamais vou deixar que isso aconteça, porque eu sei quem você é. E eu lembro que naquele momento, eu peguei, não, por Deus, gente, eu peguei um e-mail, abri o meu computadorzinho na época, e eu mandei um e-mail agradecendo a oportunidade, mas que eu iria para os Estados Unidos. Detalhe, eu não tinha R$4 para ir pro centro, não tinha resposta da minha vida, não tinha nada. Mas eu tinha uma fé e uma certeza no meu coração de que tudo poderia mudar. Então eu decidi agir por fé, ainda que eu me sentisse louca. Mas eu sentia, Deus, eu só vou seguir. Naquele mesmo dia à noite, uma amiga minha me liga. E a partir do momento que eu começo a compartilhar, ela falou, você quer vir passar Natal comigo? Isso era outubro de 2018. Eu falei, querida, só se eu rolar até o Atlântico e nadar até aí, querida. Porque eu não tenho dinheiro, como que eu vou pegar um avião para ir para os Estados Unidos? Ela vira para mim e fala, não perguntei se você tem dinheiro, eu perguntei se você quer vir. E Deus abriu todas as portas. Em 2018 eu fui. Só que tem um detalhe. Na semana seguinte que ela confirmou, me deu a passagem, eu fui visitar o Bispo Kleber. Bispo Kleber era pastor, era um bispo de uma igreja cristã, muito querido Bispo Kleber. Bispo Kleber ele me ajudou muito quando eu fui para o Japão a alinhar meu coração para ter o Japão como uma missão, não como passeio. Então quando eu voltei, eu fui dar o testemunho para ele, fui testemunhar, já tinha pregado na igreja dele antes. Ele para tudo e fala, filha,
Peraí que eu tô sintonizando. Ele era muito pentecostal, tá, gente? Então ele sintonizava, tá? Então, peraí que eu tô sintonizando, filha. Aí ele orou em línguas, orou por mim, pôs a mão em mim, orou por mim, falou, filha, eu tô muito cansado de uma igreja covarde, mas eu não sou covarde, eu sou obediente ao que Deus fala pra mim. Porque você é mulher solteira e sozinha, as pessoas não reconhecem a unção que você carrega, mas eu reconheço a unção que você carrega. Por isso, eu vou te ordenar pastora. Na vida, eu tinha tudo, menos a vontade de ser pastora. Porque eu falava, tá louco? Pastora Liv, pastora missionária. Eu sou qualquer coisa, eu sou pastora não. E aí eu lembro desse pastor do bispo Kleber lá pra mim e falou assim, Liv, mas você já não cuida de um monte de gente? Eu falei, cuido. Então, pastora, você já é. E aí ele me deu uma das maiores lições de vida que eu jamais tive ministerialmente falando. Ele falou, filha, o título nunca vai ser para você, mas vai ser para que os outros reconheçam a unção que Deus deu para você. No dia que você precisar do título para validar o seu chamado, você não tem chamado. Você precisa ser pastora. O título só confirma para os outros a realidade de quem você é, para Deus e para as pessoas. E eu falei, tá. Então, dia 31 de novembro de 2018, há 7 anos e 2 meses atrás, eu fui ordenada pastora pela Igreja Batista, profetizando o avivamento dos últimos tempos. Eu lembro que quando eu fui ordenada pastora, ele me disse um detalhe. Deus falou para mim que você vai precisar desses papéis no futuro. Então, desde agora, eu vou te dar tudo que você precisar. E você não me deve nada. Eu vou cobrir a tua vida para que você possa ir para as nações. Gente, eu rodei o planeta, eu ministrei, eu voltei pro Brasil, passou a pandemia. Em 2021 eu volto para os Estados Unidos. Quando eu ganho o convite para servir na Bethel, da minha pastora na época, eu lembro que quando a gente foi pro RH para poder fazer todo o processo religioso, ele olhou para mim e falou, olha, a lei mudou. Para você conseguir visto religioso, você tem que ter no mínimo 2 anos de ordenação pastoral. Eu lembro de olhar para ele e falar, eu tenho quase 3. E ele falou, sério? Eu tenho quase 3, eu sou pastora há 3 anos, praticamente. Faltam alguns meses para 3 anos. E ele olhou e falou assim, então tá perfeito. E por causa daquela ordenação pastoral, eu pude ser ordenada, eu pude estar na Bethel. E depois eu fui ordenada pela Bethel Church. Quando eu falo que o posicionamento, o dia que eu me posicionei, as coisas aconteceram, eu não tô dizendo pra você chutar o balde e a partir de agora eu vou ser alguma coisa. Não. Mas existem certos momentos da vida que você escolhe se posicionar pra poder receber a tua vitória. Escolhe permanecer, escolhe lutar, escolhe renunciar ao caminho mais fácil e permanecer naquilo que Deus falou com você. Posicionamento, muitas vezes, vai te custar caro, porque posicionamento, muitas vezes, não vai te dar o sucesso que o mundo aplaude, mas aquilo que agrada o coração de Deus. Vamos lá. Eu quero que você faça um exercício comigo dessa vez. Eu quero que você pegue papel e caneta. Eu quero que você escreva, hoje eu escolho me posicionar em... 3 pontinhos. Complete com algo real, fé, descanso, obediência, maturidade, esperança. Depois escreva uma atitude prática que reflita esse posicionamento ainda hoje. E eu quero que você tenha escreva uma atitude prática. Eu quero assim, pensa comigo, seja uma conversa honesta, um limite, um passo de fé, um descanso intencional, algo que você tem que fazer para que você possa viver a realidade disso na tua vida. Eu quero que, entende uma coisa, eu não quero que você espere para sentir alguma coisa, eu quero que você haja em verdade no seu coração. Eu tenho algumas perguntas para você refletir. Em que área da tua vida você tem terceirizado a responsabilidade da sua mudança? Porque eu na verdade, minha avó me ajudou. Porque minha avó me ajudou, eu pude viver. Mas existe algo poderoso na minha vida, que foi eu entender que eu também tinha que ser real comigo mesma, com os meus sentimentos, com a verdade que eu carregava. O que o Espírito Santo já tentou te mostrar, mas você evitou olhar. Você falou, não sei se eu quero ver isso aqui, não sei se eu quero ser chamado para isso. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, dá-nos um coração que se posiciona em reconhecer a tua voz, mas seguir os teus caminhos. Deus, nós falamos sobre ouvir a tua voz, nós falamos sobre reconhecer a tua voz, mas nesse momento, nos dá a ousadia para nos posicionar, para vivermos aquilo que o Senhor tem para nós. Ainda que as circunstâncias sejam diversas, eu sei em quem eu confio e por isso seguirei o Senhor. Pai, eu abençoo a vida de cada pessoa que está assistindo essa devocional. E eu quero declarar o encorajamento do Senhor para a vida de cada pessoa. O renovo, a graça e a misericórdia. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amo vocês e até amanhã. Tchau!